Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos. Estamos no capítulo 2 e Kardec, então, neste capítulo, fala dos exemplos de espíritos felizes. Viveram bem, desencarnaram bem, foram para bons lugares no mundo espiritual e vêm trazer, através da evocação, não é, que é um chamamento, vamos chamar assim, não é? Feito nas reuniões mediúnicas, os espíritos são nominados a se apresentarem, e isso não se faz mais, fazia essa época, por motivos doutrinários mesmo, e agora vamos ver um novo caso. Hoje veremos o senhor Van Durst, antigo funcionário morto em Aver em 1863, com a idade de 80 anos. Então, vamos saber um pouco mais sobre o senhor Van Durst. Pouco tempo depois da sua morte, um médium vidente pediu ao seu guia espiritual se poderia evocá-lo, e lhe foi respondido: esse espírito sai lentamente de sua perturbação. Já poderia vos responder, mas a comunicação custaria muito a ele e traria muitas dificuldades. Peço-vos, pois, esperar ainda 4 dias e ele vos responderá. Então o médium perguntou ao seu mentor se poderia o senhor Van Durst ser evocado. Ele disse que ainda estava perturbado, mas que daqui a 4 dias poderia sim responder. Aí então ele já saberá, diz o mentor, das boas intenções que exprimistes a seu respeito e virá a vós reconhecido como bom amigo. 4 dias mais tarde, o espírito ditou o que se segue. Meu amigo, agora o senhor Van Durst, não é? Vindo através de um médium dar a sua comunicação. Meu amigo, a minha vida foi de um bem pequeno peso na balança da eternidade. Todavia, estou bem longe de ser infeliz. Estou na condição humilde, mas relativamente feliz, daquele homem que pouco mal fez. Homem quando estava encarnado, né? O espírito encarnado. Daquele homem que pouco mal fez. Com isso, aspirar à perfeição. Bom, todos nós, não é? Vamos chegar lá, aspirando ou não, uma hora, um milênio, um ponto no tempo do futuro, isso acontecerá. E ele continua dizendo: se há pessoas felizes em uma pequena esfera, pois bem, sou daquelas. Não lamento senão uma coisa, de não conhecer o que sabeis agora. A minha perturbação seria menos longa e menos penosa. Então, ele não tinha os conhecimentos espíritas, agora ele já no mundo espiritual e já conhecedor desse grupo e da doutrina que chegou até nós aqui. Ele tinha 80 anos, não é? Isso em 1863, foi quando ele desencarnou, então ele ainda é do século XVIII. Muito tempo, passou a vida toda desconhecendo a doutrina. Mas agora, como somos imortais, né, isso, provavelmente ele já reencarnou no século XX e já com todas as condições de entrar em contato com a nossa doutrina espírita. Mas então ele diz que embora ele fosse feliz, porque foi um homem de bem, se ele tivesse conhecido a doutrina, teria sido menos difícil para ele essa reentrada, essa readaptação. A perturbação que ele passou, ele diz, que foi grande, com efeito, viver e não viver, ver o corpo,
estar fortemente ligado a ele e, no entanto, não mais poder dele servir-se. Isso causa uma confusão muito grande para quem não tem esse conhecimento. Ele continua: ver aqueles que se amou e sentir extinguir-se o pensamento que nos prende a eles, o que é terrível. A vida segue, não pensamos mais tanto naqueles que se foram, naqueles que partiram, como quando eles estavam conosco. Claro que nós estamos falando da fase inicial de luto, porque é uma fase bastante sofrida em que estamos, assim, elaborando também em nós essa continuação da nossa vida sem aquele ser tão importante nas nossas vidas, não é? Mas depois superamos, o luto termina, e embora a saudade e o amor não nos... Temos os momentos de saudade, os momentos de reviver na memória as boas lembranças, mas já não é mais como se tivéssemos aquela pessoa no contato do dia a dia, sem dúvida alguma. E ele diz que aquilo foi terrível também para ele. Oh, que momento cruel! Que momento quando o entorpecimento se apodera de vós e vos estrangula. Aqui ele fala do momento da desencarnação, não é? E um instante depois, trevas. É aquele exato momento em que tudo fica confuso e a pessoa apaga. Sentir e um momento depois estar aniquilado. Quer-se ter consciência do seu eu e não se pode recobrá-la, a consciência. Não se é mais e, entretanto, sente-se que se é. Ele não é mais um homem, um espírito encarnado, no entanto, continua existindo. Mas se está em uma perturbação profunda, mas continua-se vivendo essa perturbação e isto não tem como sairmos aqui de uma dimensão muito densa da materialidade e retornamos a uma dimensão muito mais fluida. Mas todos passamos por isso. E vamos passar de novo, não é? E em seguida, diz ele, depois de um tempo que não temos como dizer quanto tempo, tempo de angústias contidas, porque não se tem mais a força de senti-las. Depois desse tempo que parece interminável, renasce lentamente a existência. É interessante, não é? Porque o espírito, o mentor do médium, disse que ele não estava bem, ainda estava muito confuso, mas 4 dias, olha, 4 dias, ele já poderia falar. E quando nós estamos sofrendo, um dia é um tempo interminável, não é? Um dia com dor de ouvido, um dia com enxaqueca, um dia com dor de dente. Nossa, um dia com dor, um dia com dor. Seja uma dor física, seja uma dor psíquica. Custa passar. Mas quando estamos felizes, nossa, passa voando. Como o tempo é subjetivo. Não mais corpo material, não mais vida terrestre. A vida imortal. Né? Essa compreensão dessa imortalidade. Não mais homens carnais, mas formas leves, os nossos corpos espirituais. Espíritos que deslizam de todos os lados, vos rodeiam e não podeis abarcar a todos com o olhar, porque é no infinito que eles flutuam. Que lindo! Quer dizer, nós costumamos, nas obras de André Luiz, usam o verbo volitar, mas aqui ele fala flutuar. Acho mais bonito, confesso. Ter diante de si o espaço e poder transpô-lo apenas com a vontade.
comunicar-se pelo pensamento com todos os que vos cercam. Amigo, que vida nova, que vida brilhante, que vida de alegrias, salvação, ó, salvação, eternidade que me contém em seu seio. Adeus, terra, que me reteve tanto tempo, longe do elemento natural de minha alma. Não, não te quero mais, porque tu és a terra de exílio, a terra do exílio. O exílio é a reencarnação. E a tua maior felicidade, nada é. A maior felicidade que podemos viver na Terra, nada é comparada à felicidade do mundo espiritual. Mas, continua ele, se soubesse o que sabeis, então, se ele soubesse, quando estava encarnado, o que nós espíritas sabemos, como essa iniciação na outra vida, no retorno à vida espiritual, teria-me sido mais fácil e mais agradável. Saberia antes de morrer o que tive que aprender mais tarde, no momento da separação, e a minha alma teria se libertado mais facilmente. Oh, coisa boa, não? Para nós, não é que sabemos e temos condições, então, de fazer esse retorno ao mundo espiritual de uma forma menos difícil. Estás no caminho, mas nunca ireis bastante longe. Dizei-o ao meu filho, mas dizei-lo tanto que creia e que se instrua. Então, em sua chegada aqui, não nos separaremos, porque ele está numa instância feliz, não é? Então, ele está pedindo para que falem com o filho dele, que ele se instrua, para que quando ele passar por este momento da desencarnação, ele possa, tendo feito bem, porque é isto que a doutrina nos ensina, está baseada moralmente no Evangelho, possa o filho ir encontrá-lo no mundo maior, estar ao nível do local onde o paizinho se encontra. E ele termina dizendo assim: adeus a todos, amigos, adeus. Eu vos espero, e durante o tempo em que estiverdes na terra, frequentemente virei me instruir junto de vós. Veja, ele não vai trazer instruções, porque ele não é um espírito da Pleiade, do grupo de espíritos que trouxeram a codificação espírita. Ele é alguém que desencarnou, mas está aprendendo. Então, ele virá às reuniões para participar dos estudos, para aprender. Ah, mas não poderia fazer do lado de lá? Mas por que não fazer do lado daqui também? Estamos estudando. Não é? Isso aqui é início do trabalho da codificação. Sendo assim, não sabemos como é que era o mundo espiritual. Talvez hoje hajam grupos para estudo, lembrando que os espíritos não são espíritas, mas pode ser também que hajam grupos de estudo de espiritismo no mundo espiritual. Mas é importante que não paremos de estudar aqui. Não. É o que estamos a fazer agora, inclusive, não é? Então, voltemos. Então, ele diz que ele voltará para instruir-se junto do grupo da Sociedade Espírita de Paris, porque ainda não sei tanto como muitos dentre vós, mas o aprenderei depressa, aqui, onde não há mais entraves que me detenham, e onde não há mais idade que enfraqueça as minhas forças. Com certeza. Participar de estudo aos 80 anos de idade aqui no mundo físico, para muitas pessoas é difícil, porque para muitas pessoas o corpo pode pesar muito, no sentido de uma doença, de uma limitação, não é? Estamos falando de peso físico, se bem que tem isso também, mas não apenas. Aqui se vive, está falando da espiritualidade,
Aqui se vive a traços largos, ou seja, numa condição onde existe muita energia, até porque ele está numa esfera que favorece, não é? Aqui se vive a traços largos e se avança, porque diante de si se vêem horizontes tão belos que se fica impaciente em abraçá-los. Há tanta coisa maravilhosa que o espírito vai e quer avançar, 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 como que desejoso de abraçar toda aquela vida pujante, brilhante, bela das instâncias superiores, não é? E ele termina: adeus, eu vos deixo, adeus, Van Durst. Muito bem, e ficamos aqui com a mensagem do senhor Van Durst. Amanhã veremos um outro companheiro que virá dar também o seu testemunho. Voltamos amanhã com mais um Projeto 15 Minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.